Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo é para você que é empresário e que ainda não conseguiu entender quais serão os impactos do real digital nas vendas no varejo. Nós vamos iniciar entendendo o que é o real digital, vamos analisar quais serão os impactos nas vendas no varejo e por fim eu vou falar para você de uma tecnologia que certamente vai permitir que você já dê um passo à frente nesse processo e evite ter perdas futuras. Bem, iniciando, caso você não saiba, o Banco Central ele fez uma coletiva e anunciou as novas diretrizes para o Real Digital. Esse é um documento que vocês vão ter na descrição desse vídeo, mas ele tem dois pontos muito importantes. Um é o ponto 5 e o outro é o ponto 12. Vamos começar aqui pelo ponto 5, que eu vou ler primeiro e eu vou explicar para vocês, vocês vão conseguir entender bem, já se contextualizar melhor com a situação. A disseminação da tokenização tem o potencial de gerar ganhos concretos em acessibilidade a ativos e em eficiência das transações. Em geral, os ativos tokenizados podem ser transferidos facilmente, de forma fracionária e em segundos. Eles podem ser usados em diversas aplicações descentralizadas e armazenados em contratos inteligentes, smart contracts, que são executados automaticamente quando termos e condições pré-determinados são atendidos. O que o Banco Central está falando nesse ponto? Ele está falando sobre os benefícios da tokenização. Ah, mas eu não sei o que é tokenização. Então, vamos entender esse primeiro passo. Bem, certamente você já deve ter ouvido falar do Bitcoin, ou conforme os nossos políticos dizem, né, do Bitcoin. Né? O Bitcoin ele é um sistema de pagamentos que tem como base, né, como a sua criptomoeda que nós chamamos de Bitcoin, mas ele é todo um sistema, ele funciona no contexto de uma rede, nós não temos como nos aprofundar, mas o que é importante você saber é que é um sistema de pagamentos que é independente do sistema financeiro tradicional. E aqui é importante você pensar sempre em redes, você tem a rede do Bitcoin e você tem a rede por meio das quais os bancos se conectam, mas tanto em um caso quanto o outro, são redes. Depois do Bitcoin surgiu uma outra rede, um outro sistema chamado de Ethereum. Esse sistema ele fez com que, ao invés de você poder apenas transferir um número de uma pessoa para outra, né, sem a intermediação, ou transferir Bitcoin, um ativo digital, ele possibilitou que você criasse regras mais complexas para esse processo de transferência. Na prática, ele possibilitou que cada pessoa pudesse, vamos dizer assim, entre aspas, né, criar a sua própria criptomoeda, que nós chamamos de tokens, tecnicamente, que são smart contracts, ao qual o Banco Central se refere aqui. Então, qual que é a vantagem disso? Bem, a vantagem é que esses tokens eles podem ser utilizados para representar absolutamente qualquer coisa que você queira que eles representem. Basta que você atribua a eles essa qualidade. Então, hoje nós temos várias espécies de tokens. No fundo, são sempre esses programas de computador, chamados de smart contracts, construídos segundo suas próprias especificações, conforme a comunidade, há todo um processo de criação desses, nós não podemos entrar em detalhes, mas o que é importante você saber é que existe uma rede hoje, um sistema de pagamento, nós podemos chamar de Ethereum, que assim como o Bitcoin hoje movimenta muitos recursos. E o ativo nesse sistema, ele tem há uma criptomoeda própria da rede, que nós chamamos de Ether, mas há uma grande possibilidade de que as pessoas, ou seja, os empreendedores, possam criar as suas próprias criptomoedas, que nós chamamos tecnicamente de tokens. Os NFTs, hoje, que já estão começando a ser mais popularizados, eles também são tokens. Há, obviamente, algo a mais, que nós chamamos de metadados, que são as figuras, que podem ser contratos, há uma série de aplicações, né? É um código que você consegue, né, customizar de várias formas, mas em síntese sempre vai ter algum token por trás. Então quando você fala em tokenização, o que é? Significa você pegar um ativo e utilizar um smart contract para representar esse ativo. Esse ativo que você vai representar pode ser
um produto, pode ser uma televisão, pode ser uma casa, pode ser um outro ativo digital, um jogo, tudo aquilo que você imagine que pode ser representado, certo? Bem, dito isso, o que acontece quando nós falamos então sobre real digital? Bem, real digital, na verdade, o Banco Central ele chama de real tokenizado, que, obviamente, agora você já deve saber que é uma versão do real tokenizado, uma utilização do smart contract para representar o real digital. Então, assim como eu falei que o smart contract ele pode ser utilizado para representar uma televisão, uma casa, você pode utilizar também ele para representar, por exemplo, uma própria moeda, como o caso o Banco Central pretende fazer. Hoje isso já é feito, quando eu falo em representação, você utilizar smart contracts para representar moedas, num mercado chamado mercado das finanças descentralizadas. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu vou ler agora o ponto 15 aqui, que é de extrema importância para que você entenda melhor o que eu vou falar. Ponto 12. Né? Bem, ele diz, tais discussões colaboraram para a consolidação da visão de que, para atingir os principais objetivos da implantação do real digital, veja, nós vamos falar aqui dos principais objetivos da implantação do real digital. É importante manter a intermediação financeira e a capacidade de alavancagem e de geração de crédito do sistema bancário. Assim, mantém-se o foco de uso para as transações de varejo, especificando que o acesso a clientes finais, pessoas naturais e pessoas jurídicas não financeiras, deve se dar por meio de moedas digitais emitidas por agentes autorizados pelo Banco Central do Brasil, ou seja, versões tokenizadas, certo? Frise, né? Versões tokenizadas de depósitos à vista em instituições financeiras e de moedas eletrônicas em instituições de pagamento. Percebe então o que está sendo dito aqui? Versões tokenizadas. O que é versão tokenizada? Conforme nós acabamos de ver, então, você utilizar smart contracts para representar ativos, no caso, outras moedas, moedas eletrônicas ou que não se confundem com criptomoedas, ou os depósitos à vista. O que são os depósitos à vista? São a tal da chamada moeda escritural. Tá, mas aí você está pensando, mas por que o Banco Central está fazendo isso? Tem aquele ponto inicial ali da alavancagem que nós vamos falar. Aqui eu preciso falar para vocês sobre o chamado mercado das finanças descentralizadas, ou mercado DeFi. Hoje existe um mercado que já movimenta muito dinheiro. Esse mercado das finanças descentralizadas nada mais é do que uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Nesse mercado das finanças descentralizadas você consegue emprestar dinheiro de forma direta. Por exemplo, aquilo que você já imaginou que pudesse ser feito antes da tecnologia, das pessoas uma emprestar dinheiro para outra e ganhar juros, isso é feito, só que hoje por meio da tecnologia em algo que nós chamamos de Automated Market Makers, ou protocolos de finanças descentralizadas, grosso modo. Ou seja, as pessoas estão emprestando dinheiro umas às outras com juros, sem uso dos bancos, em uma rede que não se conecta à rede do sistema financeiro tradicional. Acho que agora você já entendeu, né? Qual que é a preocupação do Banco Central? Olha, o Banco Central está preocupado que as pessoas deixem de utilizar o sistema financeiro tradicional e comecem a utilizar o DeFi. Por quê? Porque se elas começarem a fazer isso, os bancos vão perder a sua capacidade de alavancagem e geração de crédito. Eles não vão mais gerar crédito, porque o crédito quem vai gerar vai ser o mercado DeFi. Então agora fica mais fácil você entender o ponto 12 quando fala aqui que tais discussões colaboraram para a consolidação da visão de que, para atingir os principais objetivos, importante manter a intermediação financeira e a capacidade de alavancagem e de geração de crédito do sistema bancário. Então veja que o real digital ele tem uma das suas finalidades, né, proteger o sistema financeiro, mas como? E agora entra, né, a essência, né, qual que é a grande sacada aí que o presidente do Banco Central teve. Nesse mercado das finanças descentralizadas, você pode pensar, como que eu negocio, como que eu empresto, o que eu empresto? Empresta-se criptomoedas ou tokens, certo? Ou principalmente tokens, ou até mesmo versões tokenizadas de criptomoedas, mas é uma questão mais técnica. Mas, obviamente, você deve saber que as pessoas não aceitam, não é em todo lugar que você vai aceitar criptomoeda e muito menos tokens. Até o Bitcoin, né? Tem maioria dos lugares hoje aceitam, mas tokens é mais difícil.
Então as pessoas elas precisam de alguma forma, em algum momento, trocar esses tokens, essas criptomoedas, por moedas soberanas, por moedas estatais. Ou mesmo ter uma referência durante esse processo. Como que elas fazem isso hoje? Elas fazem isso por meio das chamadas stablecoins. O que é essa stablecoin? Nada mais é do que uma tokenização de uma moeda estatal, uma versão tokenizada da moeda estatal. Certo? Há detalhes de implementação, diferenças entre uma e outra, não temos como entrar aqui em detalhes sobre isso, mas o fato é que trata-se, em última instância, de uma tokenização de moedas soberanas. Aí o que o Banco Central pensou? O que o presidente do Banco Central pensou? Bem, se as pessoas hoje elas estão utilizando versões tokenizadas da moeda estatal, só que essa moeda estatal não tem nenhum órgão estatal por trás, ou seja, as pessoas precisam confiar que a empresa, por exemplo, que emite esse tipo de moeda, ela tem uma quantidade de dólar que ela disse que ela tem, ou em caso das chamadas stablecoins algorítmicas, que há alguma forma matemática robusta de modo a manter a paridade. Aí teve a ideia genial, né, ou não sei, vou deixar a critério de vocês, de pensar o seguinte: bem, por que nós então, nós somos o Estado, os bancos têm depósitos de real de verdade, por que então nós não tokenizamos essas reservas e criamos a nossa própria stablecoin? Percebe? Exatamente isso que ele está propondo. A saída dele é dar competitividade aos bancos por meio da possibilidade de que esses bancos possam tokenizar os seus depósitos à vista. E isso, obviamente, segundo eles esperam, as pessoas elas não vão utilizar, por exemplo, stablecoins como DAI ou outras que há no mercado, ao menos não em relação ao nosso mercado interno. Elas não vão utilizar alguma espécie de stablecoin lastreado no real, até porque eu acho que isso vai ser completamente proibido. E sim a versão tokenizada desses depósitos à vista. Aí você pergunta, mas por que fazer isso? E aqui nós entramos já na parte que nos interessa, que é a parte das vendas no varejo. Porque o Banco Central ele deixa claro, ele reconhece que as pessoas vão começar a interagir, a vender produtos na chamada Web 3. O que é Web 3? São uma série de conceitos novos. Elas vão começar a negociar em redes como a Ethereum e não mais nos sistemas tradicionais, por mais robustos que esses sistemas possam parecer. Ao menos, se você pensar assim, isso é algo muito lá para frente. Ao menos as pessoas que possuem recursos, que é o que de fato interessa, elas já estão atuando nessas redes. Percebe? Então, ou seja, o Banco Central, ninguém vai fazer um projeto desse aqui se você já não tiver um estudo sobre os impactos, uma análise do mercado. Isso aqui é algo muito revolucionário, é um momento de transição histórica que nós estamos vendo aqui. Um sistema estatal reconhecendo que ele não é tão bom quanto um sistema que não é estatal e que ele precisa de alguma forma criar algum mecanismo de modo a fazer com que os bancos que operam nesse sistema possam ter alguma espécie de concorrência em relação a esse outro sistema. Se tem uma concorrência entre moedas, tem um economista que falava que alguma época as emissões de moedas iriam passar a concorrer de fato, porque no sentido de que criar uma moeda como um produto melhor do que o outro. É isso que nós já estamos observando nesse ponto. E aí agora nós entramos então na questão do varejo. Esses sistemas, observe que o Banco Central está tokenizando o real para que as pessoas possam utilizar o real nessa outra rede. E você precisa ter um sistema, a tua empresa precisa ter um sistema capaz de operar nessa rede. Ou seja, que você possa permitir que as pessoas comprem produtos teus por meio de tokens. Hoje, por exemplo, por meio de NFTs, por meio de frações de NFTs. Percebe? Se você tiver um sistema como esse na tua empresa, possibilitando a venda, você mesmo ter esse sistema, não intermediar para uma outra pessoa, porque você vai ter custo de intermediação. Certo? E eu estou falando tudo isso porque tem uma empresa chamada Data Currency que criou a primeira plataforma de compra e venda de bens e serviços utilizando frações de NFTs, com uma série de funcionalidades, por exemplo, com um sistema de privacy by design, no sentido de não armazenar dados pessoais, possibilitar o não armazenamento de dados pessoais, dados sensíveis dos consumidores. Eu não vou ter como entrar em detalhes sobre essa plataforma, nós vamos falar muito, e eu vou falar principalmente após o lançamento
que vai ocorrer já. Já há uma série de empresas que já vão utilizar esse serviço, e eu vou voltar aqui para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que você precisa se adiantar, né, em termos desse fenômeno que vai acontecer, porque observe, as coisas estão acontecendo muito rápido. Há um tempo atrás os bancos falavam que criptomoedas era coisa de bandidos, fechavam contas de corretores. Há tempos, coisa de 2 anos. Agora eles já estão vendendo criptomoedas e agora nós estamos num processo de tokenização do real. Que, grosso modo, poderíamos dizer aqui, né, com todas as cautelas hermenêuticas, né, que nós estamos transformando o real em criptomoeda. É isso que é a tokenização do real, a transformação de uma moeda estatal em algo que poderíamos chamar, tecnicamente chamamos de token, mas a população em geral chamaria de criptomoeda. E você também não precisa se preocupar muito com essas distinções, né, uma vez que nem os nossos políticos sabem exatamente, né, do que se trata. Então, não se preocupe, mas você precisa de fato dar um passo à frente. E aí eu quero convidar você para se inscrever no canal da DeFi University, que é um canal onde nós já estamos falando sobre o mercado DeFi. Inclusive o Banco Central nesse documento ele fala que ele se baseia em estudos sobre o mercado DeFi, se baseou em estudos para propor esse modelo. E eu tenho um canal já há mais de 2 anos, canal da DeFi University, onde nós trabalhamos especificamente falando sobre esse mercado DeFi. Tudo isso que o Banco Central agora está começando a incorporar, isso já está sendo desenvolvido pelo mercado há muitos anos. Já movimenta muitos recursos e nós estamos aí numa fase histórica completamente diversa. Até então, geralmente o Estado ele era o Estado e as universidades públicas fomentavam tecnologia. Hoje nós estamos num processo em que o mercado é que está fomentando tecnologia e o Estado está seguindo. Certo? Há grandes corporações por trás de todos esses processos, né? Não é uma coisa que surge do nada. Então é um outro processo histórico, né? O mundo é assim mesmo, né? E nós precisamos se adaptar e você que é empreendedor precisa estar à frente do seu tempo. Senão, e certamente você já está, porque senão você não seria empreendedor, você precisa ter a visão de futuro. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar porque eu vou falar sobre essa plataforma da DataCurious, a primeira plataforma de tokenização, de compra, de tokenização de bens e serviços, onde a pessoa está conectada direto com a rede, ou seja, o teu usuário ele vai estar em contato com essa rede onde tudo acontece, e vai poder adquirir bens, vai poder criar uma série de... utilizar todos esses benefícios que o Banco Central mesmo aqui já reconhece. Esse e muitos outros ainda. Perfeito? Espero que tenha ficado claro o que é o real digital, qual que são as intenções do Banco Central e como que isso vai impactar certamente nas vendas. Por quê? Porque hoje o teu cliente, por exemplo, para ele comprar um NFT ou um token, uma criptomoeda, ele precisa de alguma forma usar o intermediário para adquirir essa criptomoeda. Porém, com o real digital, ele vai poder entrar na tua plataforma e vai poder fazer a compra do produto com a própria versão tokenizada do real digital. Por quê? Porque a versão tokenizada é o real digital dentro, por exemplo, da rede Ethereum, que inclusive é a tecnologia utilizada aqui, a essência tecnológica utilizada nesse projeto já escolhida pelo Banco Central. Então, ou seja, não dá para achar que as coisas vão continuar da forma como estão. Os pagamentos certamente serão feitos por meio de tokens no futuro muito, mas muito próximo, muito antes do que muitas pessoas pensam. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.